bem-vinda de volta, minha companheira, nessa jornada extraordinária rumo ao propósito, meu companheiro, grande alegria. Nós estamos no penúltimo bloco, que é o bloco que eu estou chamando de relógio suíço. E nesse bloco nós vamos falar bastante sobre processos. E já não estamos tocando mais naquelas questões que deixamos para trás nos blocos anteriores. E a partir dessa aula 2, nós vamos ainda mais fundo, de maneira mais objetiva, mais prática, na implementação do seu projeto existencial. E na primeira aula desse bloco, nós falamos sobre propósito e agora nós vamos falar sobre visão. Propósito e visão são irmãos gêmeos. Não há como propósito acontecer sem visão. E não há visão também sem propósito. Uma coisa está intimamente ligada, conectada, inseparavelmente da outra. E como nós escrevemos aqui nesse chart que eu preparei para você, propósito e visão caminham juntos, aparelhados, conectados. E se a gente pode fazer uma definição gostosa, prática, objetiva do que é visão, visão é a ilustração e antecipação na sua mente do que será, como será, quais etapas serão necessárias para o propósito. Então, visão te dá o como, o modo, o jeito, a estratégia, a ferramenta distribuída numa dada cronologia, numa faixa de tempo, em etapas distintas. Então, isso tem a ver com a visão. A visão, então, é o modo. E por que é tão gostosa a visão? Esse assunto me motiva demais. Porque a visão antecipa dentro de você o futuro. Você antevê, você vê antecipadamente lá no seu coração aquilo que será, que não é ainda, mas que todos os alinhamentos apontam para a manifestação do propósito. Então a visão te antecipa a alegria, o júbilo, aquela sensação de vitória. E é interessante, é isso que nos motiva, que nos move adiante, é a antecipação da visão do êxito, a antecipação da visão do sucesso em dada área. É isso que te leva até lá, você antevê. Dá uma olhadinha, tudo que você faz com visão, antevendo a vitória, antevendo o êxito, antevendo o sucesso, antevendo a materialização, a realização daquele ideal, daquele projeto. Então, por exemplo, um jovem que quer passar no vestibular, o que o leva todos os dias, dia após dia? Acordar cedo, fazer 200 exercícios acerca de física, acerca de química e se atualizar com matemática e dar tudo que ele pode dar para conhecer todos os detalhes de outros vestibulares, de outros concursos e responder todos aqueles exercícios e problemas e tudo aquilo e ficar virtualmente sem vida social durante 2, 3 anos para passar numa universidade pública. Por quê? Porque ele antevê aquela vitória tremenda. Ele antevê aquela conquista. Ele antevê aquele êxito. E isso o alimenta, isso o inspira, isso o enche de motivação. Então, por que você se esforça de maneira árdua para passar no vestibular de medicina, por exemplo? Porque você se vê médico. É a visão de você como médico formado, fazendo ali as suas cirurgias, atendendo os seus pacientes, servindo no hospital, sendo a resposta para a necessidade de muitas pessoas. É aquela visão de você efetivamente médico
que te faz suportar o tremendo desconforto para estudar para uma faculdade de medicina, para passar no vestibular e durante anos a fio, respondendo dentro de um curso extremamente exigente. Então, visão é o que te motiva. Visão é o que te impele para diante. E isso é algo fundamental que já está aí dentro de você e muitas vezes é inconsciente. E tudo que o homem começou, tudo que o homem faz, tudo que o homem trouxe à existência de maneira materializada, primeiro foi um projeto antes de se tornar uma... primeiro começou com uma visão e depois se tornou um projeto. Então veja bem, cada coisa, cada detalhe, um aparelho eletrônico, uma cadeira, uma mesa, uma casa, um prédio, um edifício. Antes do edifício existir, ele surgiu como uma visão na mente de um engenheiro. Antes de uma construção efetivamente se materializar, se tornar palpável, visível, ela surgiu antes, na visão de um arquiteto. E aquela visão deu à luz a um projeto. E o projeto, então, materializou aquela obra de maneira palpável. Então, veja bem, o que uma visão provê para você? Ela define planos. Planos são resultado de uma visão. Planos são registros escritos, desenhos objetivos, projetos materializados de algo que estava apenas na sua mente. Então, veja bem, uma visão, ela se desdobra e se manifesta primeiro em planos, depois em etapas, fases. Começa com isso, as coisas se desdobram e as condições se alinham para uma segunda fase, e a segunda fase para a implementação mais clara, até que toda a visão tenha sido materializada e manifesta, implementada. Então você tem a fase da visão, em que as coisas são só ideias, sonhos, pensamentos. Sonhos, pensamentos e visão se tornam planos. Planos são desdobrados em etapas práticas, com fases e prazo para cada etapa. E, finalmente, com a implementação visível, palpável, objetiva de tudo aquilo. Então, é correto nós dizermos que sem visão não sabemos como. Se você não tem visão, você não sabe como, que jeito, qual a maneira, qual o modo, o método, a estratégia, qual o manual que eu vou usar. Então, sem visão, você está absolutamente perdido. Pessoas sem visão são pessoas que têm a cabeça na lua. Pode, às vezes, ter um grande projeto, um grande potencial, mas a falta de praticidade, de clareza, as impedirá de cumprir propósito. Então, visão te dá clareza sobre como, sobre o modo, a maneira em que você vai manifestar o seu propósito. Eu pergunto, você tem visão? Você já parou para pensar da importância de quão crucial é uma visão para esse sonho, para esse projeto, para esse propósito, para esse seu anelo? Então, veja bem, essa sua visão vai te dar ferramentas objetivas, tangenciais, coisas que tornarão prático, palpável, mensurável o seu propósito. Então, propósito é uma coisa etérea, concorda comigo? Que propósito é uma coisa que você não pode pegar, medir, ver, apalpar. É uma coisa etérea, tá? No seu coração, fervilha, te move, te enche de inspiração, mas o que vai dar objetividade ao propósito é uma visão que fornece ferramentas do como
e do modo. Qual maneira? Qual modo? Qual estratégia? E eu quero convidar você a assistir um pequeno vídeo com um personagem que certamente você já conhece, o Arnold Schwarzenegger, que foi o Mr. Universo, foi ator principal de muitos filmes importantes de Hollywood e foi finalmente governador do estado da Califórnia, apesar dele não ser americano, apesar de ser austríaco. Olha que homem que ganhou o mundo e deu uma virada na vida dele. Vamos ouvir o seu testemunho num videozinho que eu preparei para você. Eu fui muito sortudo de um dia, após a escola, eu ter visto uma loja em grátis. Então eu entrei na loja, olhei os produtos, então eu vi uma revista. E eu vi uma revista de fisiculturismo que tinha Reg Park na capa. Reg Park naquela época tinha vencido o Mr. Universo 3 vezes. E eu vi ele no cinema interpretando o Hércules. E na capa dizia: como Reg Park, o Mr. Universo se tornou a estrela do Hércules. E era sobre isso que se tratava a história da capa. Então eu olhei para a capa e disse para mim mesmo: eu tenho que comprar essa revista. Então eu comprei a revista e levei para casa, então eu li ela repetidas vezes da capa até o fim. E eu li tudo que estava lá, como ele treinava, sobre como ele trabalhava em Leeds, na Inglaterra. E era uma cidade industrial, sobre como ele treinava todos os dias de 3 a 4 horas, se tornando o homem mais forte da Europa. E sobre como ele ganhou o Mr. Europa, o Mr. Grã-Bretanha, e então o Mr. Universo. Para mim mesmo, uau! Esse é um guia para minha vida. Isso é exatamente o que quero fazer. Sabe quanto foi maravilhoso saber para onde eu estava indo? Imagine que a maior parte das pessoas não sabem para onde elas estão indo. Eu sabia onde estava indo. Que eu seria um campeão do fisiculturismo, como ele. Era apenas uma questão de saber como fazer. Eu fiquei tão aliviado. Porque quando você tem um objetivo, quando você tem uma visão, tudo se torna fácil. Porque lembre-se de que, na América, por exemplo, houve um estudo que mostrou que 80% das pessoas não gostam de seus trabalhos. 74% odeiam seu trabalho na América. E isso não é muito diferente quando se fala na Europa. A maior parte das pessoas não gostam daquilo que estão fazendo. Isso é inacreditável se você pensar. Então eu me senti tão abençoado porque eu sabia o que estava fazendo. Então eu sabia para onde ir. Então as pessoas sempre me perguntavam, quando elas me viam na academia na época do Pulling Iron, por que você treina tão duro? 4, 5 horas por dia e sempre está sorrindo. E os outros treinam tão duro quanto você, mas parecem tão desanimados. Por que isso acontece? E eu dizia para essas pessoas sempre, porque para mim eu estava atrás de um objetivo. E na minha frente havia um título de Mr. Universo. Então cada repetição me fazia ficar mais perto de cumprir esse objetivo. Para fazer esse objetivo, a minha visão se tornar realidade. Cada uma das séries que eu fazia, cada repetição e peso que eu levantava me levava mais perto de transformar esse objetivo em realidade. Então eu mal podia esperar para fazer outro agachamento de 226 quilos, eu mal podia esperar para fazer outro supino de 226 quilos, eu mal podia esperar para fazer outras 2.000 repetições de abdominais, eu mal podia esperar para fazer outro exercício, pela meia hora de poses e todos esses tipos de coisas que tínhamos que fazer para ser um campeão. E eu me senti tão bem de saber para onde eu estava indo e funcionou. E pense só, no fim das contas eu não estava visualizando apenas meus exercícios, mas eu estava realmente levantando o troféu acima da minha cabeça. E isso era o que eu estava pensando. Então deixe-me dizer, visualizar um objetivo e correr atrás dele faz ele ficar divertido. Você tem que ter um propósito, não importa o que você faça na vida, você tem que ter um propósito. Então essa é a regra número 1, tenha uma visão. A regra número 2 é, não dê ouvidos aos pessimistas. Não ouça os pessimistas. Todas as coisas que eu já fiz,
O que eu ouvia da boca das pessoas era: isso é impossível, não pode ser feito. E sempre quando alguém me falava isso não pode ser feito, eu ouvia isso pode ser feito. Quando eles diziam não, eu ouvia sim. Quando eles falavam que era impossível, eu ouvia possível. Porque eu sou um grande acreditador. Eu sou um grande acreditador daquilo que Nelson Mandela disse, que tudo sempre é impossível até alguém fazer. E eu serei aquele que irá dizer por si mesmo: eu vou fazer, eu vou mostrar para eles. Talvez nunca tenha sido feito antes. Está tudo certo para mim. Mas eu vou fazer. E eu não ouvi os pessimistas. Se eu tivesse ouvido os pessimistas, desde fisiculturismo a show business e a respeito de política, eu não estaria aqui na frente hoje, falando com vocês. Sabe, agora de volta aqui na nossa aula, eu vou te contar uma pequena história minha. Eu era parte de uma comunidade e nessa comunidade havia um piano sempre velho, empoeirado e trancado. E aí eu decidi que eu ia aprender a tocar piano. Mas como tocar piano sem ninguém te ensinar? Eu via outras pessoas tocando e eu falei: eu posso tocar esse instrumento. E eu fui então falar com a secretária, né, a pessoa que cuidava ali do patrimônio, das coisas daquela comunidade, e ela falou: não, você não pode abrir aquele piano, porque é necessário antes escrever uma carta para o board administrativo, para que eles possam então, depois de aprovada a sua petição, liberar a chave para você abrir o piano. E eu sei que aquilo não me parou e eu comecei a mexer com teclados e insistir naquilo, e eu aprendi a tocar e comecei a tocar, e não é que eu consegui depois fazer aula de leitura, de partitura e tudo isso, não é que eu aprendi a tocar. E alguém pode dizer: mas tem alguém na sua família que toca? Ninguém toca. E uma ocasião, eu era adolescente, estava aqui em São Paulo, eu devia ter 14 para 15 anos, e na casa dos meus tios havia um piano, e eu peguei e sentei ali no piano e toquei uma música que eu tinha composto. E aí o meu tio falou: poxa, que música bonita. Eu falei: fui eu que compus. Sabe que ele não acreditou que tinha sido eu a compor aquela música que eu acabara de tocar. E não havia quem o dissuadisse. Para ele, eu estava mentindo, porque compor uma peça de piano era algo extremamente difícil, complexo. E eu vindo lá do Goiás, lá de um estado pobre, secundário, na cabeça, né, das pessoas, de muitas pessoas aqui de São Paulo. Esse tio meu era muito rico. Ele pensava, e foi aquilo que o levou a julgar a situação daquela maneira, não era cabível, não era crível que aquele rapazinho estivesse falando a verdade, que tivesse realmente composto aquela música. E o pior que era verdade mesmo. Mas voltando então para a implementação do seu propósito e para as etapas que são traduzidas, que são manifestas com uma visão clara, eu quero te perguntar: o que você precisa para implementar o seu propósito? O que precisa então objetivamente? Vamos lá. Começou agora na realidade, na prática. O que você precisa para implementar o seu propósito? Então, eu coloquei aqui algumas perguntas. A primeira delas: você precisa se habilitar em alguma coisa prática? Talvez sim. Por exemplo, você queira abrir, tem um amigo meu que quer abrir uma universidade e me procurou agora recentemente, me convidou para participar desse projeto de abrir uma universidade. E esse meu amigo pode fazer isso? Pode, ele é PhD em educação. E interessante, alguém então para abrir uma faculdade e poder assinar os papéis, as petições e acompanhar os trâmites, precisa se habilitar em pedagogia, em educação e se qualificar para você poder
se responsabilizar perante o governo quanto àquela instituição. Eu não sei, talvez você precise se habilitar aprendendo novas línguas. Às vezes você precisa se habilitar para empreender num projeto de alguma empresa, de se qualificar pelo Sebrae, por exemplo, aqui do Brasil, uma empresa, um curso, por exemplo, de administração, um curso prático de tecnólogo em liderança de pessoal, de recursos humanos, enfim. E na segunda questão que eu preciso perguntar para você, quais os recursos humanos, em outras palavras, os aliados, gente, pessoas que você precisa para cumprir o seu propósito? Então, quais os cooperadores, quais as qualificações esses cooperadores precisam ter? Quais habilitações esses cooperadores precisam ter? E que mais? Você vai fazer isso sozinho ou você tem meios de envolver outras pessoas para que vocês possam dividir as cargas? E que mais? De quanto você precisa financeiramente? É possível financiar? Se não dá para financiar, é possível começar numa escala menor, mais controlada, com menos desafios e menos riscos? Se é a resposta positiva, então comece dessa forma. E aí, na sequência, eu tenho uma sugestão prática para você, que é também de bom senso e de sabedoria. Comece pequeno. Você deve pensar grande. Pense grande, mas começa pequeno. Começa pequeno aprendendo com a iniciativa, aprendendo com as etapas, aprendendo a treinar equipes, a formar equipes, a liderar equipes, a implementar efetivamente a produção, se for o caso de alguma empresa, o processo educativo, se for o caso de alguma escola ou universidade. Enfim, comece pequeno, inspire outros que sejam seus aliados como recursos humanos na implementação do seu projeto. Inspire outros, consolide etapas, não tenta abraçar o mundo de uma vez só, mas consolide etapas, aprenda com as etapas. E aquilo ficou sólido, consistente, seguro. Você domina aquele processo inteiro. Então, passe para diante. E, finalmente, pense grande. Tenha uma visão grande, ilimitada acerca do seu propósito. Mas a sua visão vai te dar, então, a quantificação dos processos e dessas etapas todas sobre as quais nós estamos falando aqui. Por isso, visão é uma coisa muito poderosa e é o tema, então, por isso, da aula de hoje. E aí, eu quero te dar, então, uma tarefa prática aqui nessa aula. E, novamente, se é necessário, você dar uma pausa e cumprir a tarefa, reativar o vídeo da nossa aula, faça isso. Primeiro, descreva em 5 etapas a implementação do seu propósito. Isso é visão. A visão divide a implementação e a conquista do sonho em etapas concretas, objetivas, nítidas. E essas 5 etapas poderiam, isso é uma sugestão minha, você pode pesquisar mais sobre esse assunto, mas descreva essas suas etapas em, primeiro, uma fase de treinamento, uma fase de apropriação, uma fase de qualificação. Eu vou aprender tudo que eu posso aprender acerca desse assunto. Eu vou me treinar, eu vou treinar as pessoas próximas, eu vou me habilitar da melhor forma possível, eu vou me tornar uma pessoa competente, que domina a tecnologia daquele assunto,
que domina todas as etapas e os processos daquele assunto, daquele empreendimento, daquela iniciativa. Eu vou aprender com outros, eu vou fazer estágio com outros, eu vou pedir o investimento de transferência de know-how de outros, eu vou fazer cursos outros, eu vou fazer seminários sobre o assunto. Então, essa primeira fase é uma fase de treinamento. E aí vai uma pergunta: por quanto tempo? Estabelece um prazo para você ter um parâmetro de começo, meio e fim e conquista final do alvo, da etapa. Isso tudo que eu estou falando é visão. Segunda etapa, apropriação dos meios. Que meios? Os recursos todos. Então, se é preciso eu treinar uma equipe, eu vou treinar uma equipe. Se é preciso ir atrás de um financiamento, eu vou atrás de um financiamento. Se é preciso eu me tornar parte como sócio de uma iniciativa empresarial, eu vou me tornar sócio. Enfim, o que é necessário para a implementação do seu propósito? Aproprie-se. Essa segunda fase é uma fase de apropriação, alinhamento de condições objetivas. Dê um prazo para isso. 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, enfim. Terceira etapa, recrutamento e apoio. E aí tem uma máxima de sabedoria: ninguém faz nada relevante sozinho. Ninguém. Na verdade, a grande capacidade dos grandes líderes era inspirar outros, era fazer outros fazerem, levar outros a fazer. E muitas vezes, por trás de uma grande visão, tem um grande líder que inspirou uma grande causa no coração de milhares de pessoas. Então, veja bem, grandes líderes não fazem necessariamente, não são executivos, executores, braçais necessariamente, mas grandes líderes recrutam e alinham as condições, angariam apoio para a implementação de um propósito nobre. Então, é muito importante você perceber que essa fase de recrutamento e de levantar apoio e de ganhar amigos e associados e pessoas que falam a mesma língua, que têm a mesma afinidade, que têm o mesmo sonho, o mesmo coração. Quanto tempo você precisa, então, para estruturar esse recrutamento de maneira objetiva, até ter gente capaz, treinada, competente, sem dúvidas, que fazem com primazia, com excelência aquilo acontecer. E finalmente você vai para a fase de projetos. Agora vamos pôr no papel quando, como, com quem, quanto e onde. Eu vou então objetivamente abrir o papel e planejar. Quando eu falo papel, programa do computador, você vai planejar detalhadamente, ponto por ponto, recurso por recurso, iniciativa por iniciativa, num cronograma e numa distribuição de tempo para que você possa finalmente então materializar aquele propósito que está dentro do seu coração. E finalmente, quais são as etapas, quais são as fases de implementação? Então, digamos, o lançamento vai ser no segundo semestre de 2022. Então, dia 5 de agosto de 2022 é a data que nós entendemos que teremos todas essas coisas alinhadas. Então, reunindo condições, vamos trabalhar para que, ao chegar a data, todas as condições estejam em mãos. Isto é visão. E na próxima aula nós vamos falar sobre alvos. Alvos tornam a visão mensurável, palpável e objetiva.
E uma coisa está concatenada à outra. Por isso, o nome desse bloco de relógio suíço. Nós vamos falar na próxima aula sobre alvos, implementação de alvos realistas e mensuráveis. Eu quero compartilhar essa ferramenta com você e te desafiando, te inspirando na conquista do seu propósito existencial. Grande abraço, te vejo na aula que vem.